Esporte, política, saúde e polícia. Tudo no www.segundonews.com.br. Bem, meus amigos e minhas amigas, internautas, nós estamos começando mais um Pod News aqui pelo site segundonews.com.br. E dessa vez trazendo uma personalidade da política bastante importante, que é a Mariana Carvalho. Mariana Carvalho, que é deputada federal, uma pessoa muito carismática, e vai contar para você que está nos assistindo e para mim um pouquinho da sua história, né? Nesses longos anos de política que ela faz em Rondônia. Ela que é médica, ela que é advogada e ela que é deputada federal. E também se lançando agora a uma vaga no Senado Federal. Com a palavra, a nossa amiga Mariana Carvalho, que vai contar para você das câmeras aí que está nos assistindo, para você, internauta, um pouquinho da vida dela, para que você fique sabendo. Afinal de contas, nós teremos eleições esse ano, aliás, é daqui uns dias. E é bom saber a história de cada candidato. Mariana, você está com a palavra, a nossa lente está te olhando e os nossos telespectadores também. Obrigada, uma alegria poder estar aqui com você no Pod News, com todos que estão nos acompanhando, assistindo. E eu quero dizer da gratidão pelo espaço e hoje aqui sendo muito bem acompanhada do nosso candidato a deputado federal, João Pichek, que tem feito um belo trabalho como vereador, presidente da Câmara. E se tem brilhado aqui como vereador, imaginem com a oportunidade de estar lá nos representando como deputado federal. E agora, nós somos republicanos, estamos no mesmo partido com grandes princípios, ideais e principalmente com muita vontade de somar e ajudar o desenvolvimento não só de Rondônia como do Brasil. Eu tive a oportunidade desde muito nova respirar a política dentro da minha casa, meu pai teve a oportunidade de ser e acredito que sempre foram minhas inspirações. Mas a partir disso, eu escutava muito as pessoas falarem que eu ia ser política pela forma que eu era, sempre muito falante, muito comunicativa. E eu acho que eu acreditei. E nisso que eu acreditei, como eu cheguei aos 16 anos, eu quis tirar o título de eleitora para votar. E eu percebi a dificuldade que era de incentivar os jovens a participarem do processo político. Até que a gente conseguiu perceber que precisávamos estar dentro de um partido para que essa motivação ela também acontecesse. E aí, me filiei no PSDB, partido que eu fiquei há 20 anos filiada e tive a oportunidade de dar palestras, incentivar jovens, fazer muitos cursos, me preparar até que veio as eleições e eu fui vereadora em Porto Velho, candidata, ganhei eleição. Depois vim candidata a prefeita de Porto Velho por 1% dos votos. Não fui prefeita da nossa capital, indo para o segundo turno. E tive a oportunidade de poder, depois de 2 anos, vir candidata a deputada federal. Foi uma campanha muito diferente, porque eu não estava ainda acostumada com esse ritmo de saber como seria uma campanha a nível estadual. A gente respirava muitas campanhas municipais. E para mim foi uma surpresa gratificante poder chegar lá e estar como deputada. E agora, nesse segundo mandato como deputada federal, me coloco à disposição para concorrer e estar nessa vaga para o Senado Federal, podendo dar a voz à população, sendo uma voz firme do estado de Rondônia e também, chegando lá, serei a senadora mais jovem da história do Brasil. Então, deputada Mariana Carvalho, é bom a gente também saber, os nossos internautas também, através da sua prática na política. Nós sabemos que o deputado federal tem as suas limitações dentro das atribuições e também no financeiro, disponibilidade para os estados, emendas, essas coisas todas. É sempre o sonho de quem é deputado federal chegar a ser um senador, uma senadora da República, em face da probabilidade de ajudar mais o estado, de ajudar mais os municípios, porque tem um poder junto à República incomparável, né? Mas mesmo agora, com esses 2 mandatos de deputada federal, gostaria que a senhora
desse um panorama do que a senhora conseguiu e o que pode conseguir no Senado caso seja eleita. Como é que é essa hierarquia da política, esse também limite de poderes que é entre o deputado federal e o Senado da República? É verdade. Na verdade, nós parlamentares do Legislativo, nós temos hoje emendas que são recursos que a gente destina aos municípios, fazendo as indicações, e através dessas indicações a gente consegue fazer com que muitas obras, que investimentos, que recursos cheguem aqui nos municípios e também possam ajudar o Estado e contribuindo com vários investimentos, sejam na saúde, na educação. 50% disso vai para a saúde e os outros 50% você pode fazer as divisões. Como hoje nós temos, né, dentro da Câmara 513 deputados e no Senado 81 que acabam representando os estados, a gente acaba tendo dentro do Senado essa força maior para conseguir com que recursos, emendas, projetos sejam enviados aos estados e que assim possam beneficiar os nossos municípios. E dessa forma eu entendo que eu aprendi já os caminhos, conheço bem Brasília, são 8 anos que a gente teve a oportunidade de poder entender o funcionamento, de como funciona Brasília, o Congresso Nacional, e nessa forma hoje me sinto preparada e qualificada para estar num cargo tão importante representando Rondônia. E através do Senado a gente poder ajudar cada vez mais Rondônia ter essa forma de crescimento pujante e, claro, tendo parceiros dentro da Câmara. E por isso, hoje Pichek é o nosso candidato a deputado federal, e estamos nesse alinhamento político para estarmos juntos. A gente sabe que sozinho ninguém consegue fazer nada. Quando a gente tem um presidente da República parceiro, um governador parceiro, prefeitos parceiros, a gente sabe que o recurso que a gente destina como legisladores, eles vão chegar, mas lá na ponta vão ter a responsabilidade de cuidar daquilo com transparência e principalmente fazendo projetos que tragam realmente uma diferença na vida das pessoas, trazendo mais qualidade de vida, trazendo condições da gente melhorar. Então é por isso que hoje eu me coloco à disposição de poder ser a voz de Rondônia, a voz de Cacoal, a sua voz, a voz do Pichek e a voz de todas as pessoas dentro lá do Congresso como senadora da República. Deputada federal Mariana Carvalho, o Estado é um Estado que não é pequeno nem é grande, mas é um Estado médio, né, no seu espaço territorial, mas o eixo da BR estão as principais cidades que se destacam em Rondônia, de Vilhena a Porto Velho. E esse eixo praticamente precisa de uma atenção constante. Agora mesmo nós temos uma promessa de duplicação de BR-364, melhoramento aqui da área rural, área urbana de Cacoal, com um fluxo de veículos da BR-364, uma promessa de fazer o anel viário para tirar esse trânsito pesado aqui de Cacoal do meio da cidade. Enfim, são obras estruturais que dependem muito dos nossos representantes em Brasília, que é deputado federal, que é senadores, que é o caso da senhora que pretende chegar lá, e tem tido uma certa morosidade nesse tipo de trabalho de infraestrutura. Nós temos visto que esses assuntos têm sido tratados, mas execução que é bom nada. Nós temos a terceirização, a privatização, uma promessa da BR-364, mas já com algumas discussões negativas, porque pretendem cobrar antecipadamente o pedágio às empreiteiras, às empresas, antes de oferecer o serviço ao usuário e aos motoristas. Então, a nova legislatura agora terá, entre aspas, um abacaxi muito grande para descascar, entre eles essa situação do eixo da BR-364, que a senhora conhece tão bem. Como está o desenho da senhora chegando ao Senado para tentar agilizar esse processo da BR-364 sem aferir muito o bolso dos motoristas, principalmente de transporte? Na verdade, essa é uma luta que a gente já tem ela como deputada federal e confesso que a gente tem que ser muito justo.
é uma luta da bancada federal. Não adianta ser só um deputado, um senador. Exatamente. É uma luta de todos. E a bancada de Rondônia sempre teve esse trabalho. Como senadora, será uma prioridade a questão da nossa BR. Não é justo a gente já colocar esses pedágios e essas cobranças sem oferecer realmente o serviço. E vamos estar lá sendo essa voz, junto com o Ministério da Infraestrutura. A gente teve vários diálogos durante muito tempo com o ministro Tarcísio, que hoje se coloca como candidato a governador. E graças agora a esse momento político que a gente vive, acreditamos que o novo ministro que está lá, o ministro Marcelo Sampaio, tem um carinho, inclusive anteontem falei com ele no telefone, uma atenção especial aqui por Rondônia. E a BR-364 é um local que é onde o progresso de Rondônia acontece, a economia de Rondônia passa. E tem algo também muito importante, precisamos ter uma rodovia que traga segurança. Todos os dias são mortes e mortes que acontecem, tanto que a gente conhece como famosa rodovia da morte. Muitos acidentes por falta da duplicação, muitas vezes pouco sinalizadas. Então isso será uma bandeira. E eu estarei lá como senadora, o Pichek como deputado federal, fazendo com que a bancada federal tenha essa força para que a gente, unidos, consiga, junto com o governo do estado e com o governo federal, fazer a diferença e conseguir resolver esse problema que há tantos anos já acontece. Hoje já tem um planejamento, mas a gente sabe que é demorado, que é burocrático. Só que se Deus quiser, em breve já teremos esse grande sonho, podendo iniciar aqui com o início das obras. Mariana, também é outra preocupação, principalmente daqueles que precisam utilizar os voos, né, regionais, que é Cacoal, de Paraná, Vilhena, Ariquemes, enfim. Há pouco tempo atrás estava aquele suspense de suspender certos voos, certas regiões aqui do estado, mas o que mais está causando assim preocupação é a elevação dos preços dos combustíveis de avião. Sim. E com isso as passagens aéreas se tornam assim pesada para principalmente aquelas pessoas, empresários, pequenos empresários que precisam se utilizar de voos assim, Porto Velho, Cuiabá e para o restante do país. Então nós temos visto também que esse assunto, né, de regularização de umas passagens mais que caiba no bolso do trabalhador, do empresário, preocupa também. É uma política que parece que vai e volta, mas não se estabiliza, assim, não dá segurança para o usuário de voos regionais aqui em Rondônia, e isso causa, sim, uma preocupação. Também haverá de ter uma política junto com o governo do estado, a União, vocês, senadores, deputados federais, que se elegerem agora a partir do ano que vem, para que possa atender a expectativa e melhorar esse assunto. Nós vamos tratar daqui a 1 minuto, porque agora nós temos nosso intervalo e voltamos logo em seguida com a deputada federal Mariana Carvalho respondendo este questionamento. Até já. Esse recadinho é pra você que tá aí me assistindo. Vai agora mesmo na Google Play Store e procura Brazucar Passageiro. Faça a instalação, faça o seu cadastro e tem aquilo que há de melhor em mobilidade urbana. É carro, frete e moto disponível aqui na sua cidade. Baixe agora mesmo. E para você que já baixou, tá na hora de fazer aquela chamada. Se é para ir, para vir ou para voltar, é Brazucar. Renove-se em boas mãos. Clínica de Estética Espaço Fabi, entregando sempre uma variedade de procedimentos para você e sua autoestima. Porque o seu bem-estar é o nosso maior desejo. Tratamento de celulite, criomodelagem de mamas, tratamento para flacidez, camuflagem de estrias. Clínica de Estética Espaço Fabi, Rua Duque de Caxias 2340, Centro. Agendamentos 992 13 33 90. Estamos de volta com o segundo bloco do Pod News, entrevistando a deputada federal Mariana Carvalho. Mariana, nós falamos no primeiro bloco, no finalzinho, sobre essa infraestrutura que às vezes não atende a expectativa do usuário dos voos regionais aqui em Cacoal. Cacoal e toda a Rondônia. Mas mais do que isso, é os preços elevados das passagens que inibe o pequeno, principalmente o pequeno usuário, com essa
diferença de preço das regiões do país. Embora seja o interior, as capitais sempre são mais ameno, preços mais razoáveis, né? Mas a diferença é muito grande e não tem uma política, deputada, a ser desenvolvida junto com o governo do estado, a União, para baratear o combustível e dar algum incentivo para as empresas aéreas que operam aqui na nossa região, para se tornar assim mais convidativo. E o crescimento da região também depende muito do custo operacional ao usuário de passagens aéreas aqui em Cacoal e região. A senhora tem notado, tem acompanhado essa situação? Essa foi uma primeira agenda minha que eu tive com o governador Coronel Marcos Rocha quando ele foi eleito, para tratar sobre esse assunto. A gente sabe como isso ajuda a economia, o desenvolvimento, o turismo, atrai pessoas de fora e é importante a gente conseguir fazer com que as pessoas elas tenham condições de conhecer Rondônia. E os voos regionais, eles são essenciais. Esses dias eu falei com o diretor da Azul, o Fábio, conversando com ele sobre isso, sobre a questão da gente conseguir trazer a Azul para todos os municípios que têm condições de receber, justamente para a gente trazer esse fortalecimento econômico aqui para a nossa região. Muitas vezes eles alegam que não tem fluxo de pessoas, que acaba sendo algo muito mínimo comparado pelo tamanho da logística que eles vêm. Em relação ao ICMS dos combustíveis, essa é uma questão que o governo do estado teve, inclusive, uma sensibilidade agora, junto com o governo federal, Bolsonaro, a um pedido do presidente, junto com ele, foi o governador em todo o Brasil que conseguiu fazer com que desse também essa diminuição dos combustíveis de veículos. E agora essa questão da aviação é algo que a gente também precisa ter cada vez mais essa sensibilidade para ajudar a atrair outras empresas. Eu tive uma agenda junto com o governo do estado em Brasília, também trabalhando com a questão da aviação da Bolívia, justamente para a gente poder conseguir fazer essa questão dos voos internacionais. Hoje, você para poder ir para algum país vizinho aqui do Brasil e de Rondônia, às vezes a gente precisa ir para São Paulo para voltar e ir para algum país aqui do lado. Então, isso a gente demonstrou essa vontade, algumas empresas já estão mostrando viabilidade de quererem vir para cá, ainda mais tendo tantos estudantes brasileiros que estudam em outros países aqui vizinho. E essa é uma luta que estaremos juntos dentro do Congresso Nacional, eu e Pichek, fazendo a diferença e junto com o governador Coronel Marcos Rocha, que vem a esse trabalho de reeleição e merece esse respeito da população e principalmente esse voto de confiança através de uma condição de ter mostrado que tem trabalhado e tem tido essa sensibilidade com a população rondoniense. Mariana, todos nós sabemos e ficou bem nítido aí que a pandemia ela atrapalhou o progresso não só de Rondônia, do Brasil e do mundo. Os governantes que tiveram e estão nesse mandato, nesse final de mandato, tiveram esse grande obstáculo para cumprirem as suas agendas de campanha nas eleições passadas e, com isso, teve um atraso em certos setores da economia, vamos dizer assim, mas a gente vê que o governador Marcos Rocha, falando aqui de Rondônia, ele finda o mandato com uma credibilidade e uma popularidade em alta, né? Também o governo Bolsonaro, com todas as críticas, todas as oposições que ele tem enfrentado, e também a pandemia, guerra, quer dizer, consegue conduzir o país de uma maneira assim, até positiva, vamos dizer assim, né? Os dados estão aí, a economia volta a crescer, o emprego volta a dar uma estimulada e a gente sabe que vocês, no caso Mariana Carvalho, sempre esteve apoiando o governo Bolsonaro em Brasília naquilo que é o correto. E também uma parceria com o governo do estado de Rondônia, Marcos Rocha, também uma boa relação política. Então a gente vê que a Mariana Carvalho escolheu um grupo do bem para o Brasil e bem para a Rondônia. Gostaria que você
relatasse um pouquinho desse difícil trabalho que é estar ao lado do presidente, estar ao lado do governador Marcos Rocha, mas mesmo assim vigiando para algumas coisas também que não é do seu acordo, também votar contra. Bom, a gente sabe que fazer política ninguém faz sozinho. A gente precisa de um grupo de pessoas e hoje eu fico muito grata de ter essa parceria com o governo federal em nome do nosso presidente Bolsonaro. Estamos juntos nesse projeto de reeleição e da mesma forma do coronel Marcos Rocha. Eu não estive com ele nas eleições passadas para candidatura de governo, mas logo depois já estive lá me colocando à disposição para ser uma parceira do governo do estado. E essa construção foi muito importante. Nesse momento tão duro e difícil que nós passamos, João, da pandemia, o governo do estado foi muito atuante, trabalhou muito. E nós estivemos juntos como deputada federal, trabalhando para conseguir respiradores, medicamentos. Conseguimos fazer com que leitos de UTIs fossem também cadastrados e adaptados em muitos municípios. Conseguimos fazer com que a vacina chegasse em Rondônia. Rondônia foi um dos lugares que a gente conseguiu ter uma vacinação rápida, logo no início, onde todo mundo não sabia ainda se ia chegar. Eu tive a responsabilidade de ser a relatora da medida provisória que comprou as primeiras vacinas. Conseguimos vagas de UTI em outros estados. Também conseguimos muitos equipamentos. Naquele momento lá inicial, que não tinha ainda o álcool em gel, entramos em contato com a Ambev, conseguimos álcool em gel, com a Taurus, para conseguir esses protetores faciais. Conseguimos, junto com a Cruz Vermelha, ajudas de muitas doações. Com Todos pela Saúde, foram 3 caminhões com toneladas de equipamentos, EPIs, cestas básicas. Vários supermercados também ajudaram. E a gente teve essa contribuição de poder hoje estarmos, inclusive nós, vivos. E hoje a gente tem um grande desafio, que essa parceria com o governo do estado e com o governo federal ela é importante. Tivemos muitos desempregos, muitas empresas que fecharam e a gente precisa retomar isso, trazer a oportunidade dessas pessoas poderem serem recolocadas no mercado de trabalho e terem seus empregos, ainda mais no momento que a gente tem mais de 30 milhões de superendividados, 60 milhões de endividados no Brasil, pessoas que têm que fazer uma escolha, se compram a comida ou se pagam a conta de casa. Precisamos fazer políticas públicas cada vez mais fortes para a defesa do consumidor. E nesse momento, pós-pandemia, temos uma responsabilidade com os casos de depressão. Aumentou muito os casos de depressão. Precisamos cuidar da saúde mental da população brasileira no momento de perdas, no momento de dificuldade financeira, no momento de insegurança que ninguém sabia o que ia acontecer e principalmente desse momento que a gente fica sem saber se teremos outra Covid, outra pandemia, outro momento que eu digo que parecia um filme de terror, de tantas mortes como a gente teve nesse período de pandemia. E o governador, o coronel Marcos Rocha, confesso que mostrou ali seu pulso firme, a sua dedicação, o seu cuidado com as pessoas, e é isso que me faz hoje, como cidadã, como deputada e como médica, estar ao lado dele nesse projeto de reeleição, por acreditar que ele é o melhor para Rondônia, como o nosso presidente Bolsonaro. Nunca tivemos, em outros governos, a presença de tantos ministros e tantos recursos no estado de Rondônia. Nós, rondonienses, temos que reconhecer aqueles que trabalham, aqueles que nos valorizam, e o governo Bolsonaro foi um governo que se fez presente. Inclusive, só com o ministro da Saúde estivemos 4 vezes em Rondônia. Agora, esse mês de setembro, agora dia 7 e dia 8, ele estará aqui novamente em Rondônia, o ministro Marcelo Queiroga. Então, para a gente é muito gratificante saber que a gente tem um governo federal que nos olha, que nos enxerga, que nos ajuda e que nos ajuda a desenvolver. E é isso que me faz estar ao lado do presidente, é isso que me faz estar ao lado do nosso governador, coronel Marcos Rocha, e não dá para a gente não pensar no futuro de Rondônia se não tivermos pessoas que são capacitadas e já mostraram que sabem fazer. E é por isso que estou ao lado desse time, para que a gente some forças e chegue cada vez mais forte, trazendo essa representatividade no Congresso como senadora. Mariana, a mulher aqui no estado, politicamente falando, ela deve ser impulsionada com maior força para ter maior representatividade, né? Nós temos visto que com a sua ascensão na política, Rondônia ganha uma força danada, né? Juntamente com as outras demais que estão por aí também concorrendo.
mas o fato da Mariana Carvalho ser médica, né? Jovem, bonita também. Obrigada, gentileza. E também advogada, filha de família tradicional em Porto Velho, quer dizer, ajudou a fundar a cidade de Porto Velho, a gente sabe disso, que a família Carvalho, né? É uma história em Porto Velho. Então, isso daí soma muitos pontos, assim, para uma pessoa que quer realmente decidida a caminhada ao teto máximo da política para, com o seu potencial, trazer benefícios e dar uma certa segurança no aspecto político, juntamente com os seus pares que estarão lá. Mas uma grande líder, já digo de presença aqui, que eu acho que essa somatória de valores deverá ser muito bem analisada pelos nossos eleitores. Eu tenho trazido aqui vários candidatos, pré-candidatos, e a gente sempre tem que falar o que a gente sente e o que a gente vê por aí também a respeito dos nossos convidados, que é o caso de você hoje. Mas eu vou para um pequeno intervalo e volto para a última parte do Pod News com a nossa deputada federal Mariana Carvalho e candidata ao Senado da República. Até já! Renove-se em boas mãos. Clínica de Estética Espaço Fabi, entregando sempre uma variedade de procedimentos para você e sua autoestima. Porque o seu bem-estar é o nosso maior desejo. Tratamento de celulite, criomodelagem de mamas, tratamento para flacidez, camuflagem de estrias. Clínica de Estética Espaço Fabi, Rua Duque de Caxias 2340, Centro. Agendamentos 992 13 33 90. Esse recadinho é pra você que tá aí me assistindo. Vai agora mesmo na Google Play Store e procura Brazucar Passageiro. Faça a instalação, faça o seu cadastro e tem aquilo que há de melhor em mobilidade urbana. Carro, frete e moto disponível aqui na sua cidade. Baixe agora mesmo. E para você que já baixou, tá na hora de fazer aquela chamada. Se é para ir, para vir ou para voltar, é Brazucar. Bem, amigos e amigas internautas, nós estamos no último bloco do nosso Pod News, aqui entrevistando a deputada federal Mariana Carvalho e candidata ao Senado da República. Um compromisso que ela pretende conquistar com os votos dos eleitores, é lógico. Mas, Mariana, eu estava fazendo uma introdução porque é muito importante a história de quem quer ser candidato, né? Temos aqui o João Pichek, temos aqui o Jabá, aqui da nossa cidade também. E a gente chama essas pessoas para conversar, assim como eu estou conversando com você hoje, Mariana. Então dá gosto, porque tem história, tem passado. E então não falta assunto para a gente, não precisa escrever nada. Nós vamos pela intuição, pelo o que se fala naquela pessoa, né, histórico. Então, para mim é muito fácil, né, conversar com pessoas que há muito tempo não conversava com você. A última vez foi alguns anos atrás, lá em Porto Velho, um movimento lá do Sindicato dos Trabalhadores do INSS, e você foi convidada para dar um parecer e a força que você poderia dar numa demanda dos funcionários do INSS naquela época. Acho que de lá para cá não nos vimos mais, né? Você mora em Porto Velho, mas o importante é o que você faz com o Estado. Então, eu acho que é importante você estar aqui em Cacoal hoje, muito importante, nesse sábado, juntamente aí com o João Pichek. Acredito que o Jabá também deva te apoiar. Né? Então, a gente torce para que você e as pessoas que estão aí ao lado consigam chegar lá. Porque Cacoal precisa do olhar, né, das três esferas, do vereador, do deputado estadual, federal e senador. Essas são as autoridades que estão rodando o Estado, estão presentes nas regiões, conversando com os prefeitos,
conversando com o governador, no caso você de Brasília, com o presidente da República, olha aí. Então Cacoal, eu queria que você falasse um pouquinho de Cacoal nesse finalzinho de bloco, porque Cacoal, eu tenho a certeza que você vai ser uma candidata a Senado muito bem votada. Eu fico muito feliz. Quero começar primeiro aqui dando o meu bom dia também aqui para o Jabá, que nos acompanha, nosso candidato a deputado estadual, sempre muito presente, a gente sempre se encontrando, uma alegria poder tê-lo. E fico muito feliz com a sua fala. Eu sempre digo que na política você não tem como ser algo durante 45 dias de campanha. Você tem uma história. E hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, tem internet para mostrar. Quando você ainda mais tem uma longa história, uma trajetória política, como eu tenho de 15 anos de dedicação à vida pública, é muito fácil você encontrar pessoas que já me conhecem, pessoas que acompanham o nosso trabalho, de pessoas que têm a oportunidade de poder saber como é o nosso dia a dia, de como você trata as pessoas, quem estudou com você, quem é seu vizinho na escola. E isso tudo faz uma diferença muito grande quando você vem e se coloca à disposição para um cargo, principalmente majoritário como o Senado. Eu sempre falo, eu tenho esse meu jeito e acredito que hoje, não só eu, mas todos que estão se colocando, somos instrumentos de Deus na vida pública para levar a qualidade de vida às pessoas. E dessa forma, principalmente, eu sinto que eu sou vocacionada para isso. Com todos os meus estudos, com toda a minha dedicação, com tudo que eu faço para sempre estar preparada e qualificada para ser a voz de Rondônia, durante esses 8 anos, trabalhei muito como deputada federal. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de acordar cedo, de trabalhar, de lutar pelas pessoas, de dar orgulho para Rondônia, de principalmente as pessoas sentirem no nosso trabalho a representatividade delas. Hoje são mais de 200 projetos que já apresentei como deputada federal e que a grande maioria vieram ouvindo as pessoas. Cada um tem uma realidade, uma dificuldade, uma situação diferente. E aqui em Cacoal não é diferente. Aqui em Cacoal eu tenho parceiros vereadores que estão lá na Câmara, sempre trabalhando aqui. O nosso presidente Pichek fazendo um belo trabalho. Tenho meu querido amigo Capiche, que é vereador. Da mesma forma como a gente tem outras lideranças importantes que nos ajudam, que nos acompanham. Tenho aqui o querido Jabá, que se coloca como candidato a deputado estadual, sempre muito atuante, ativo. O próprio deputado Cirone, que tem tido uma parceria aqui no município com o mandato dele, sempre também cobrando. O Pichek, como vereador, liga e fala das solicitações. Agora vai ser como deputado federal. Da mesma forma, o Capiche, como vereador, está aqui na ponta. E quem vive aqui, mora aqui, sabe da realidade, sabe das necessidades do município. E é dessa forma que a gente contribui sempre em ajudar. Vocês passaram por um momento duro e difícil aqui, que foi uma enchente, logo depois da pandemia, e eu lembro que quando veio a enchente, eu em contato com o prefeito, o que você precisa? Na mesma hora, ele falou das necessidades, o que precisava, não medimos esforços para conseguir, saímos ligando para alguns amigos também para ajudarem a fazer essas doações e pelo menos aquele básico de levar um colchão para as pessoas terem onde dormir. E a gente constrói política assim, ouvindo as pessoas, sabendo da realidade. E Cacoal pode contar com a Mariana Carvalho no Senado, que terá lá a oportunidade de fazer Cacoal cada vez mais pujante, forte, com parceria com as nossas câmaras de vereadores, com os nossos deputados estaduais, federais, que serão eleitos por aqui, por Cacoal, para a gente fazer com que Cacoal entre no desenvolvimento. E Cacoal tem tudo para cada vez mais crescer. A gente sabe do potencial que Cacoal tem. Hoje andamos na feira, eu e o Pichek fizemos uma caminhada na feira, logo ali depois já o Jabá chegou na feira, deu uma volta ali na feira. A gente ouvir as pessoas, cada um tem uma necessidade, lembrar do pequeno agricultor, lembrar da agricultura familiar, lembrar que muitas vezes uma máquina faz uma diferença numa associação e dessa forma é ouvindo, sabendo a realidade. Tentar fazer com que as vicinais, com que as linhas, com que os distritos, eles tenham também a oportunidade de serem olhados. Levar na saúde lá na ponta, na saúde básica, dar uma atenção para as nossas crianças, dando a oportunidade da primeira infância ter um desenvolvimento e é assim que a gente trabalha. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui, me coloco à disposição para que possamos escrever uma linda história para Rondônia e ter no Senado a senadora mais jovem da história, dando muito orgulho para nossa gente. Antes de terminar o nosso Pod News, eu gostaria de ter
uma palavra aqui da futura aí, caso seja eleita senadora, um compromisso, porque senador eu sei que tem bastante força para esse pedido que eu vou fazer. Conseguir, como o Ji-Paraná fez, de tirar o tráfego pesado de carretas e caminhões que tanto atrapalha tanto o condutor do transporte, que tem que passar dentro da cidade de Cacoal, quanto também os usuários da cidade que quando tem que passar a BR, atravessar de um lado para o outro e vice-versa, certas horas do dia, Mariana Carvalho, sim, é um transtorno e acidentes podem acontecer, a cidade está crescendo, o estado está crescendo, o volume de carros pequenos e grandes nesse trajeto urbano é muito grande. Eu gostaria que a senhora fizesse um compromisso, caso seja possível, de chegando lá ao Senado, possa, num curto espaço de tempo, elaborar um projeto para tirar a 364, através do anel viário, o transporte pesado do centro da cidade. A senhora deve ter ouvido falar nisso, mas hoje nós temos essa oportunidade. Não garantir, mas pelo menos fazer um pré-acordo, uma pré-observação. Você pode ter essa confiança que vamos estar lutando. Eu tenho certeza, e aqui também já cumprimentando, que acaba de chegar nosso deputado Cirone, e como disse, tem sido um grande parceiro do nosso trabalho, como deputada federal e ele como deputado estadual, e agora teremos a oportunidade através do Senado também de ter aqui nessa parceria. E eu tenho certeza que eu chegando no Senado, Pichek chegando na Câmara, o Cirone voltando para a Assembleia, que merece esse reconhecimento, Jabá estando lá na Assembleia Legislativa, essa soma de forças, você pode ter certeza que isso será uma prioridade, ainda vindo de um pedido de uma pessoa tão respeitada, querida, e que leva, através aqui do Pod News, informação a toda Cacoal, a todo o estado de Rondônia. Fica aqui o nosso compromisso por essa luta e principalmente por levar essa bandeira para que a gente traga segurança e desenvolvimento a Cacoal. Tá aí então, finalizando o terceiro bloco, eu passo agora a palavra final para que a Mariana Carvalho, deputada federal e candidata ao Senado Federal, possa aí fazer um fechamento, uma conclusão dessa participação e também se despedindo dos nossos internautas que estão nos assistindo. Te agradeço muito o espaço, a oportunidade, a entrevista, o que tiverem de dúvidas e perguntas e sugestões, críticas também, coloque aí nas nossas redes sociais, fale com a gente que eu tenho certeza que estaremos lá respondendo. Eu quero também deixar esse pedido aí que a gente possa, no dia 2 de outubro, ter a responsabilidade na escolha do nosso voto como candidato ao Senado e também aqui apresentando o querido Pichek, candidato a deputado federal, apresentando aqui a vocês que conhecem também e acompanham o trabalho do nosso querido amigo deputado Cirone, também o querido Jabá, que também nos acompanha, se colocando à disposição e também lembrando da responsabilidade que temos com o governador do estado de Rondônia, e é por isso que estou ao lado do coronel Marcos Rocha. Espero ter essa oportunidade de contar com esse apoio e pedindo, claro, esse voto para o Senado, Mariana Carvalho. Nos acompanhe e eu tenho certeza que teremos a oportunidade de fazer muito mais como senadora. Já mostramos que sabemos fazer, já mostramos que gostamos de trabalhar e que temos compromisso com a nossa gente. São 15 anos de história e dedicação à vida pública e vamos continuar fazendo muito mais por Rondônia e pela nossa gente. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e um bom final de semana a todos. Tá bom, com essas palavras aí nós vamos terminando o nosso Pod News de hoje e agradecendo a você internauta que dá o prestígio, privilégio de nos assistir aí, pelo menos com dois Pod News por semana. E assim que nós tivermos o nosso próximo convidado ou convidada, nós estaremos de volta com mais uma edição do Pod News. Um abraço a todos que estiveram no nosso estúdio, acompanhando aí, o prestígio da Mariana de Carvalho, né? Nós sempre estamos só com o nosso convidado, mas hoje, como é a Mariana Carvalho, está aqui ao lado dela o Cirone, nosso deputado estadual, também candidato à reeleição, o nosso amigo João Pichek,
que é presidente da Câmara e também candidato a deputado federal, e também o Jabá, que é o nosso amigo aqui, ex-vereador e candidato a deputado. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Esporte, política, saúde e polícia. Tudo no www.segundonews.com.br.